Hoje trazemos aos microfones do nosso Pode Pensar um tema quente. Falamos sobre os incêndios florestais e daquilo que está a ser feito na prevenção de combate aos mesmos, especialmente às portas do verão. Quer a nível estatal, com um financiamento não só, mas também de mais de 600 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência, dedicados à floresta, quer a nível privado, com o papel dos proprietários e dos produtores florestais em destaque. Mas comecemos com as boas notícias. E de acordo com números da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, a AGIF, em 2023 não houve qualquer vítima mortal resultante de incêndios em Portugal, sendo que se destacou ainda a diminuição acentuada dos fogos florestais, que totalizaram 7.635, ou seja, isto é importante, menos 26% do que em 2022. Contudo, a crise climática e as mudanças na exploração dos solos não deixam acender o otimismo em relação a este tema. E segundo um estudo da ONU de 2022, estes dois fatores, quer a crise climática, quer mudanças na exploração dos solos, podem motivar mesmo um aumento global de incêndios extremos, com um crescimento previsível dos mesmos de 30% até 2050. Por cá, para contrariar este cenário, a prevenção tem sido feita com campanhas como a do Portugal Chama ou a da Floresta Segura, para sensibilizar a população. Isto entre outros programas de gestão florestal coordenados por várias entidades públicas ou municipais. E vale a pena já pôr aqui algumas perguntas. Qual o papel dos pequenos proprietários florestais, que parece continuar a pautar-se pela incerteza? E eu lembro que a limpeza de matas e terrenos circundantes impõe-se como obrigação e as coimas são pesadas para quem não as cumpre ou para quem não a cumpre, a limpeza. Mas será esta medida suficiente para controlar os incêndios em território nacional? É esta participação individual que mais contribui para circunscrever os fogos no país? E a fiscalização camarária, como funciona neste contexto? Isto são apenas algumas dos assuntos a abordar neste Pode Pensar. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje, neste podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre estas questões com os meus convidados. Tenho comigo Carlos Fonseca, é doutorado em Biologia e diretor científico e tecnológico do laboratório colaborativo ForestWise. Ainda Tiago Oliveira, engenheiro florestal e presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, a AGIF. E Carlos da Câmara, climatologista, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e especialista em análise de risco e incêndios. Bem-vindos aos três. Começo já por si, Tiago Oliveira. De acordo com dados recentes da sua agência, a AGIF, Portugal reduziu em mais de metade os incêndios florestais em 6 anos, conseguindo evitar cerca de 60 mil ignições ou fogos. E depois já vamos esclarecer qual é a diferença entre esta terminologia. Mas para conseguirmos chegar a estes números, o que é que estamos a fazer bem? Ou seja, numa altura em que ainda para mais temos o clima contra nós, os primeiros 4 meses deste ano foram os mais quentes que há memória, comparativamente a outros meses de início de ano. O ano 2023 também, se não foi o mais, foi dos mais quentes de sempre. Aprendemos muito com 2017? Boa tarde. Aquilo que o país começou a fazer melhor foi a considerar este tema como um tema de dimensão societal e estratégico para o país. O Governo, na sequência dos incêndios de 2017, determinou que tem que se resolver as causas e o tema não pode ser só gerido mitigando as consequências. Isto é, tem que ser às causas do problema. E o problema tem uma dimensão socioeconómica muito relevante. Sócio, pelas ignições que são provocadas, por desleixo, por uso do indivíduo do fogo, e económica pela falta de rentabilidade da floresta, porque os preços a que são vendidos os produtos são baixos e não estão totalmente monetarizados, como o carbono, a biodiversidade, por aí fora. Portanto, houve um conjunto de medidas que foram feitas que procuraram, em particular, articular as várias entidades. São mais de 10 ministérios, mais de 100 entidades público-privadas. Houve coordenação no terreno e houve, acima de tudo, um enfoque muito grande na prevenção. Isto é, o país gastava dos 143 milhões de euros por ano que o país gastava em 2017 no sistema de gestão integrada de fogos, já na altura chamava-se outra coisa e tinha outros focos, só gastava 20% em prevenção. Hoje, o país está a gastar 520 milhões de euros, a dados de 2023, por ano, dos quais cerca de 60 já são em prevenção. Posso fazer aí uma pergunta de sub-pergunta, se quiser. Prevenção e que níveis de prevenção é que estamos a falar? Estamos a falar de prevenção. Quando a gente diz prevenção, estamos a falar, por exemplo, a Constituição do ForestWise é prevenção, é trazer mais conhecimento à decisão, embora o conhecimento exista ainda nas instituições públicas e alguns experts, não está enraizada na dimensão institucional das direções e dos serviços. E tem que no fundo, uma abordagem transdisciplinar. Por um lado, já vamos falar disso. O planeamento, há um plano nacional, há uma direção,
há um programa de ação com 97 projetos que estão 39% executados, há dinheiro colocado em várias linhas de trabalho, há um planeamento regional, sub-regional, há depois uma campanha forte de educação e de alteração dos comportamentos, há a gestão de combustíveis. As pessoas têm aderido? É a vossa noção? Sim, houve uma alteração do uso do fogo. Isto é, nós tínhamos cerca de 22 mil incêndios por ano e agora estamos nos 7 mil. O que se observou foi que as pessoas começaram a usar o fogo durante o inverno para gerir a vegetação, os matos, as queimadas e por aí fora, e concentram a fogachada, entre aspas, o uso do fogo bom em março, fevereiro e abril. Que ainda chove bastante. Mas quando elas sentem que já está calor e a vegetação já está seca, caem drasticamente isto, em mais de 50% do número de incêndios, e começam a aparecer os incêndios incendiários. Isto é a intencionalidade do fogo. O criminoso, se quiser. Sim, ou de doença mental, seja porque já se sabe que não se pode fazer e, no entanto, as pessoas fazem-no na mesma. Mas também se reduziu em 50%. E o que a gente tem é que conseguiu, de facto, alterar a probabilidade de haver grandes incêndios, reduzindo o número de incêndios que começam. O conhecimento que existe para tomar as decisões fica concentrado naqueles incêndios que escapam, que ficam com mais de 10 hectares, mais de 100 e mais de 1000, e aí concentra-se todo o conhecimento que existe, que é sempre escasso. Sim. Porque não é por ter mais meios. Eu acho que essa mudança também aconteceu. É necessário ter mais meios e ter escala na gestão da prevenção, na gestão da vegetação, com mais pastorícia, com mais gestão das bermas das estradas. E as pessoas veem isso nas estradas, vê-se as bermas mais limpas. Mas também a qualidade da decisão. E eu acho que aqui é que foi a alteração relevante. Qualidade da decisão, o que é que quer dizer com Os isso? meios são despachados em prontidão e oportunamente, os investimentos são feitos nos sítios que já se sabe que podem ter mais potencial de risco de incêndio. Quer dizer, ainda há muito para fazer. Decisões mais bem informadas. As decisões são mais bem informadas, Sim. mais bem suportadas. Isso faz uma diferença muito grande, também na prevenção, mas também, em particular, nos grandes incêndios. E há lições a tirar do incêndio da Serra da Estrela, que foi o grande incêndio que aconteceu e que houve decisões que têm que ser corrigidas. E a Proteção Civil não é por ter mais meios que vai ter a solução, é por ter melhor gestão desses meios, e eles sabem que têm que melhorar os processos de trabalho. Não só a Proteção Civil, as florestas, a GNR, todos têm que melhorar um conjunto de pequenos passos. Mas lá está, para isso é necessário ter conhecimento. E essa foi a grande mudança, foi o enfoque na prevenção e reconhecer publicamente, o político, o decisor máximo, que a solução não está no combate. Este shift aconteceu e eu acho que agora é uma questão de direção e manter... Prevenção e os sistemas serem resilientes à memória. Deixe-me brincar um pouco. É um tema relevante também. Olhando para brincar, e não é brincar com este tema é complicado, mas olhando para o que se tem passado nos últimos anos em Espanha, em França, na Grécia, menos em Itália talvez, mas posso estar enganado, seremos um case study no futuro? Sim, nós fomos reconhecidos, temos sido reconhecidos na Europa, há um projeto da União Europeia da G-Reform, OCDE, nós tivemos cá uma conferência internacional o ano passado em Portugal, o Congresso Mundial de Incêndios, o 8º. Portugal destacou-se nitidamente por ser dos primeiros países do mundo a inverter a tendência só de gastar dinheiro em combate. Tem vindo cá gente a aprender connosco? Sim, e nós também temos protocolos com a Califórnia, com os Estados Unidos, com o Canadá, com o Brasil, com a Finlândia, com a Austrália. O processo disto tudo... E foi tudo feito por nós. Há que ter orgulho disto. Nós, sim. Quer dizer, não fomos nós com os outros, não é? E os outros connosco. Exatamente. Portanto, é um trabalho evolutivo de aprendizagem com os outros e de melhoria. Agora, acho que há aqui um ponto importante a destacar nesta dimensão da mudança internacional. É, de facto, um exercício muito grande que o país está a fazer em prol da prevenção. Os outros países estão-nos a tentar seguir e vão sofrer os desafios que nós sofremos. O que é que se passou? Portugal foi confrontado por uma pressão muito forte dos incêndios nas orlas periurbanas. As cidades, as aldeias, todas elas foram confrontadas com chamas. Isso é um problema da Proteção Civil. Este modelo o que faz é... Isto é um tema da Proteção Civil. A Proteção Civil tem que promover a prevenção da gestão da vegetação à volta das casas e estar pronta para combater. E hoje o português que mora em sítios desses já tem noção disso. Sabe que tem que limpar começa a perceber que há vegetação muito próximo da casa e na volta já começa a limpá-la, não é? A forma de libertar pressão sobre um sistema político que toma decisões é, não, a prevenção da Proteção Civil tem que acontecer, para além da supressão e da coordenação dos meios. Mas também a prevenção no mundo agro-silvopastoril, com a silvopastorícia a dar o seu contributo, com o fogo controlado de inverno, podemos falar mais um bocado do que é isto, com mais civicultura e com mais remuneração do proprietário, também tem que acontecer para que a floresta seja viável. Portanto, esta separação destes dois mundos e dois pilares, um político, que é a proteção das pessoas, e o outro também político, que é a proteção do ambiente, ou do espaço agro-silvopastoril, são dois pilares muito importantes que têm reflexo
Depois na forma e que como explicam o temas... sucesso que estamos a ter. Sim, mas é um sucesso, lá está. Sim, é nós já vamos falar deste ano. É temporário, porque se nós não gerirmos a vegetação, a única coisa que estamos a fazer ao reduzir o número de probabilidades é adiar uma tragédia que se antecipa. Pode acontecer, e, portanto, tem que haver mais silvicultura e mais silvopastorícia. Há pouco aqui o Tiago Oliveira falava da Forestwise, o laboratório colaborativo de que o Carlos Fonseca, que está aqui, faz parte, como um exemplo de prevenção. Vale a pena dizer que o Carlos Fonseca, não querendo pessoalizar muito, tinha entregado, aliás, em 2017, acabado de entregar, fazia parte da Comissão de Análise Independente ao incêndio de junho de 2017, tinha entregado em outubro o relatório, ia descansar e de repente, mesmo à sua volta, acontece depois a catástrofe de 15 de outubro, num domingo de outubro, e esteve no olho do furacão, vale a pena dizer isso. Foi isso que o motivou a interessar-se por estes assuntos ou já vinha atrás? Isto é boa tarde, bom dia, boa noite, depois o podcast é ouvido por quem quiser, à hora que quiser, mas sim. Assim, o interesse, no meu caso, pelos temas da ruralidade vem desde o momento em que nasci, porque de facto nasci neste meio e apaixonado por madeirinheiros, não é? Todo o meu crescimento e evolução enquanto ser humano foi feita neste mundo rural e, portanto, desde miúdos que estamos habituados a fogos e a pegar no balde e ajudar a apagar o fogo, etc. Portanto, mas imagino que nunca se imaginou no meio daquela tempestade extrema de fogo. São situações extremas, não é? E, portanto, isto para dizer que a nossa, portanto, enquanto pessoas que vivem no mundo rural, a nossa ligação ao fogo é grande. De facto, 2017 foi um momento de mudança, até pegando um pouco nas palavras do Tiago, no sentido de percebermos que aqueles fogos que nós dizíamos convencionais, por assim dizer. Aquilo que acontece todos os anos, era quase uma fatalidade. É quase uma fatalidade, lá vem mais um e tal, e pega-se nisto e consegue. Aliás, vale a pena dizer que o Tiago tinha na gaveta um plano de 2005, que imagino o que é que pensou quando viu o que aconteceu em 2017. O plano que tinha elaborado, ou ajudado a elaborar em 2005. Fomos resilientes e apresentámos uma nova versão do plano e aprovámos em Conselho de Ministros em 2019. Fica feita a venda. Mas diga, e, Carlos. Portanto, 2017 foi de facto este marco. E relativamente àquilo que eu senti, até porque tinha feito parte da Comissão Técnica Independente, foi uma vontade em fazer parte desta mudança, não é? Não só enquanto agente do território, enquanto proprietário, mas também enquanto pessoa ligada à academia e ao conhecimento. E, de facto, a Comissão Técnica Independente identificou uma lacuna, uma das lacunas, mas uma das lacunas que foi identificada foi precisamente esta transferência de conhecimento. Não é que as nossas instituições académicas não tenham conhecimento, nós, de facto, geramos Mas muito, quando o produzem não comunicam facilmente. A passagem deste conhecimento para o sistema e para eu diria, o seu contributo para a mudança... Para não ficar apenas numa biblioteca guardada, não é? E aquilo que aconteceu em 2017 veio trazer ao de cima precisamente esta falta, esta necessidade. Pronto, e o interessante em todo este processo é que foram as indústrias e as empresas do setor florestal e também energético no nosso país, juntamente com a academia e entidades públicas, que se juntaram e que criaram este modelo designado de laboratório colaborativo, porque também, em simultâneo, o nosso Ministro da Ciência à altura, Manuel Leitor, estava também a iniciar... É uma ideia dele, não é? Este laboratório colaborativo. Sim, portanto, muito inspirado nos modelos Fraunhofer na Alemanha, Catapult no Reino Unido, que, de facto, trazer para a mesma instituição estas diferentes entidades, diferentes naturezas, mas com um único foco. No fundo, o capitalismo, no melhor sentido, gente que está no terreno e que explora o terreno e tenta tirar o lucro dele, portanto não tem interesse nenhum em incêndios, com a academia, portanto, o conhecimento e as entidades públicas que também, portanto, tanto a AGIF é uma delas, como o INIAV, como o próprio IPMA, acabam por ser ou utilizadores finais ou até fornecedores de informação, como é o caso. Diga-me só uma coisa, porquê o nome em inglês, Forestwise? Nada contra, mas é só para tentar perceber, é porque pretendem... Eu não estive nessa discussão do nome, mas creio que tem muito que ver eu faço esta pergunta, projeção não é uma crítica velada, é exatamente isso, era perceber se isto pretende ter uma expansão...
porque já na altura toda a gente percebeu que isto não é um problema apenas do nosso país, vai ser ou é um problema já internacional. O interessante de todo este processo é que portanto, é um modelo novo, com todas as dúvidas que trazia na altura. Hoje, passados mais de 5 anos desde a sua criação, estamos completamente convictos. Qual é a vossa maior vitória ao fim destes anos? O que é que elegeria como a vossa maior vitória? São várias vitórias, mas aqui a grande vitória foi conseguir colocar de pé um modelo, este modelo colaborativo que não é nada típico que não em Portugal. É típico do nosso país, em que conseguimos juntar aqui entidades de naturezas diferentes, com interesses diferentes. Nós somos famosos pelas capelinhas. As capelas. E aqui, de facto, conseguir desmistificar toda uma série de situações que existiam, é uma nova cultura. E é uma cultura que, neste caso concreto do ForestWise, está a funcionar bem. Portanto, temos que assumir que temos sido um caso de sucesso, temos conseguido entrar em grandes consórcios e trazer aqui todas as entidades, estamos a liderar consórcios ou a co-liderar consórcios, em que conseguimos juntar 57 entidades privadas, públicas, do território. Outros, no caso, por exemplo, da resina, que é um subproduto, estamos aqui também a juntar 35 entidades. E, portanto, são visões... Aquilo que tem a ver com a bioeconomia, ou seja, valorizar a biomassa. Exatamente, um dos temas, aliás, bem muito ao encontro daquilo que também já foi referido pelo Tiago, que é a falta de rentabilidade da floresta. Portanto, encontrar aqui gente formas... que tem terrenos por aí, nem sabem muito bem onde é que eles são e na volta poderiam estar a tirar algum rendimento deles, não é? Sim. E, portanto, eu diria que esta abordagem holística é a grande vitória do ForestWise, porque confirmou que é possível trabalharmos em conjunto com um determinado fim. Voltando à pergunta que fiz há pouco ao Tiago, e que vai ser um pouco igual para todos, com as vossas diferenças em termos de abordagem, o que é que acha que estamos a fazer melhor do que fazíamos antes? Concorda com Concordo com grande parte daquilo que o Tiago disse. Eu, quanto a mim, o que salienta mais em todo este processo pós-2017 é claramente a comunicação. Acho que estamos a comunicar melhor e eu creio que as pessoas que vivem nestes territórios têm mais percepção de risco. E é uma comunicação que deve estar a ser dirigida, diria eu, especificamente para essas populações, porque eu acho que nas cidades, eu sou um urbano, apesar de ter uma formação pessoal também muito rural, mas eu diria que aqui nas cidades as pessoas não estão a par dessa conversa. Não sinto isso. O que não é necessariamente mau. Ou seja, quer dizer que a informação está aí para onde deve ir, não sei. Sim. Mas eu creio que a comunicação, do modo que está a ser feita, ela atinge os diferentes públicos, sejam mais urbanos, sejam rurais. Eu creio que ao nível de quem vive nestes espaços rurais, tem hoje uma percepção maior sobre o risco, por exemplo, da sua habitação, e tem mais cuidado no período devido de proteger os seus bens, e isso é algo que não se via tanto antes de 2017. O facto de o Governo ter que prolongar este ano até final de maio o período de limpeza das matas, acho que é este o prazo dado agora. Nós estamos a gravar já agora, para quem nos estiver a ouvir, em meados de maio. Isso é bom ou mau sinal? Tem que ver essencialmente com as condições que tivemos este ano. Portanto, este ano tivemos chuvas até um pouco mais tarde. De facto, o crescimento da vegetação tem sido extraordinário e eu sei do que estou a falar porque, de facto, tenho investido muito na gestão de vegetação. Há muita coisa para limpar. E é muita coisa para limpar, e depois com todos os problemas que traz, nomeadamente a falta de mão de obra e a falta eu diria até de equipamento para conseguir manter aqui níveis de gestão que nós gostaríamos de atingir. Agora um outro Carlos, o Carlos da Câmara, o climatologista. A mesma pergunta, mas o clima não está a nosso favor neste caso, pois não? Ora bem. As previsões. Boa tarde a todos. Boa tarde, também. Boa noite, bom dia. Boa noite. Em primeiro lugar, acho que é muito importante percebermos de que é que estamos a falar quando dizemos clima, não é? Porque é um conceito complicado. Claro, deixe-me explicar, eu estava a tentar meter aqui as alterações climáticas na conversa, exato. E eu vou, já que todos falaram em 2017... a culpa foi minha que pus essa fronteira na conversa. E vou falar no 15 de outubro, não tanto, temos também para falar no 17 de junho, mas no 15 de outubro, que é o que temos vindo a falar. Do ponto de vista do climatologista, há um conceito que muitas vezes passa ao lado do público e que, para nós, começa a ser cada vez mais central, que é uma coisa que tem um nome pomposo de extremos compostos, mas que é muito simples de explicar. Quando um avião cai, nunca é uma única causa. Sim.
Porque quando se trata de uma Eu causa também costumo única, ver uma ideia de desastres aéreos. há sempre, não é? Há Sim, sempre sim. um processo que Claro. o contraria. Ora bem, no caso de 15 de outubro, acontece uma coisa muito curiosa, que é a conjunção de vários fatores. É a sua equação dos 3 Por ou acaso, 4. por acaso aqui também são 3, mas Sim. ou essencialmente 3, que foi, primeiro que tudo, tivemos uma seca muito intensa, Sim. muito severa, e que levou a que a vegetação estivesse, portanto, sobretudo as camadas mais finas, estivessem prontas a arder, e como o verão também foi extraordinariamente quente, quando Sim. chegamos a outubro, a vegetação estava num grande estado de stress. A segunda coisa foi que, no dia 15 de outubro, tivemos ventos extremamente intensos, e esses devidos a uma causa completamente anómala, que foi o furacão Ofélia, que veio morrer muitíssimo mais a norte do que é habitual. E do que se esperava, sim. E que estava ao largo de Portugal nesse dia. O que fez E, aumentar portanto, a velocidade tivemos dos ventos. ventos completamente anómalos de sul, não é nada habitual, nós temos ventos de sul assim tão intensos. E que traziam calor. E mais ainda, é preciso perceber que muitas da nossa, da topologia, se quisermos, da nossa massa vestada, ou tanto da nossa vegetação, é sul-norte. Pensemos no Pinhal de Leiria, não é? Portanto, Sim. se no Pinhal de Leiria tivemos um vento de leste para oeste, que resolve vai ter ao mar. Aqui foi exatamente ao contrário, não é? Foi, Vinha do mar. veio 150 km ou mais, não é? Portanto, Sim. contigo. Essa foi a segunda razão. Esta aqui, porque que um furacão vem cá para norte, tem a ver com as alterações climáticas, ou seja, um pano de fundo ligado à ação do homem, portanto, teve que ver com uma situação anómala. E há uma terceira circunstância, é que nesse dia, para o dia de outubro, eu estive a ver os registros, bate-se completamente o recorde de ignições. Foram para aí 600 ignições ou coisa parecida. E isso teve que ver com o quê? Com o facto de haver uma previsão de chuva para segunda-feira. Ora, como se estava em outubro, 15 de outubro, o que acontece é que quem tinha que Tomar decisões. e quem tinha que, para tratamento da terra, enfim, Sim. portanto, o que aconteceu foi que isso é agora ou nunca. Portanto, juntaram-se estes Está a três falar de fatores. queimadas? Estou a falar Sim, de pessoas queimadas. que pensaram amanhã vai chover, portanto vou fazer a queimada Tenho hoje. que é lá saber. Sim, estou a Portanto, perceber. ou seja, no fim de contas, este evento extremo teve que ver com uma conjunção de 3 coisas bastante raras, que foi uma seca muitíssimo severa, ventos de sul e muito intensos, completamente anómalos, e, além disso, a mão humana. Ou seja, aparece aqui o tal triângulo que há bocado me estava a puxar para a Mas conversa. as alterações climáticas são favorecedoras de fenómenos desses? São, mas isso é indiscutível. Portanto, podemos vir a ter essas condições, a chamada tempestade perfeita, outra vez, mas com mais regularidade até, provavelmente. Sem dúvida nenhuma. Portanto, Só não sabemos é quando. Pois. Que vai haver, vai. Não sabemos é quando. portanto, mas isso é a tal diferença entre a climatologia e a meteorologia. Portanto, a meteorologia é o dizer que como se é que passa o tempo daqui a 4 vai dias, ser sim. mas de uma forma determinística, da mesma maneira que, se eu vir um automóvel na autoestrada, eu posso prever onde é que ele vai passar Sim. daqui a meia hora. Sim. Mas a previsão é Outra válida, coisa- ou seja, tem uma qualidade muito menor quanto mais avança no tempo, não é? Exatamente, mas agora há outra coisa, que é a perspectiva do climatologista. O climatologista não se interessa pelo automóvel em particular, mas interessa-se pelo tráfego. Ele interessa-se saber quando é que, em que horas, em que dias, é que o tráfego se escoa de determinada forma, e isto em termos probabilísticos, ou seja, eu não me interessa nada saber quem é que está no tráfego. Interessa-me é saber como é que estruturalmente isso se comporta. Então, cruzando E é isso com o nosso risco de ignições ou incêndios, o que é Ora que bem, resulta? Ora bem, o que acontece é que um climatologista fala em termos de probabilidade. Claro, claro. Da mesma forma que um dono do casino sabe que vai ganhar à roleta porque a probabilidade que o casino ganhe é superior à de que qualquer jogador Senão ganhe. não era um negócio. Pode perder Sim. de uma forma ou de outra. Portanto, eu digo sempre, o climatologista, eu vou ganhar a longo termo. Não? Sim. Porquê? Porque vamos ter mais secas, mais intensas, mais extensas. Vamos ter mais fenómenos extremos ligados a termos precipitações muito mais localizadas, que levam, então se conjugarmos isso com incêndios, levam a erosão, levam Claro.
primeiro o arde e depois vem a chuva e leva E a razão, tudo. a razão é extremamente simples de se entender. Normalmente as pessoas fazem uma complicação mental do efeito estufa. E eu digo, é facílimo de perceber. O que acontece é que nós recebemos energia do Sol e temos que reenviar igual energia para o espaço. Senão aquecemos. Senão rebentávamos. Sim, É o chamado equilíbrio dinâmico. Claro. O que acontece é que alguns gases que compõem a atmosfera, que nós chamamos de gases com efeito de estufa, nomeadamente o dióxido de carbono, mas não só, têm a propriedade de ser transparentes para a radiação solar, por isso é que estamos aqui a falar uns com os outros, mas mais opacos para a radiação. Para a reflexão. Para a radiação que é emitida pela Terra, que é, digamos, calor, aquilo que nós chamamos de radiação infravermelha. Sim. Então, agora repare que é muito simples. Se eu aumentar a opacidade da atmosfera Com para mais o calor, CO2, sim. a única forma que o sistema tem de manter o equilíbrio é produzir mais. É exatamente o mesmo que, se me retém mais dinheiro na fonte, para eu ter o mesmo rendimento, tenho que trabalhar mais. Claro. Portanto, o sistema climático tem que trabalhar muito mais intensamente para manter o equilíbrio. Isso resulta em quê? Numa dinâmica da atmosfera muito mais acelerada, num ciclo da água muito mais acelerado. Aliás, ainda ontem li um artigo de um colega seu a dizer que os fenómenos do Laninha e El Niño vão começar a ser cada vez mais próximos, provavelmente por causa disso. Agora, o que é Laninha e o El Niño? É, ao contrário do efeito de estufa e das alterações climáticas, que eu diria que são mudanças estruturais. Sim. Portanto, no fundo é como o pavimento de uma estrada numa curva estar deteriorado, é uma mudança estrutural. O El Niño e a Laninha são conjunturais, no sentido de que há anos de El Niño... Mas afetados pela alteração do sistema. Mas em primeiro lugar, é que se eu tiver um El Niño sobreposto a uma alteração climática, os efeitos que vai ter são exacerbados. E o mesmo acontece com a Laninha. Por exemplo, eu estou preocupado, espero que não aconteça, mas é muito provável que aconteça, que se tivermos uma Laninha, como muitos dos modelos vão dizer, Que vai ser este ano, lá para o fim do ano, que não é? se sobreponha um Atlântico que está sobreaquecido. A probabilidade de nós termos mais furacões do que habitual é maior. A probabilidade deles poderem vir morrer mais a norte Mais vai próximo da aumentar. nossa costa Portanto, e do a nosso probabilidade país. de termos um Ofélia a bater cá à porta é maior. Eu não vou dizer nem em que dia, nem se é este ano, mas garanto-lhe que a probabilidade é maior. Isto pode ter como consequência, não só como uma destruição tanto de rede elétrica, destruição de infraestruturas, mas ao nível de incêndios, se for num mau dia, pode ter impactos. Muito bem. Só para terminar a sua prestação por agora, está otimista? Olha para este ano, tendo nós batido recordes nos primeiros 4 meses do ano em termos de aquecimento, de temperaturas, a nível global, é bom que se diga. Ora bem, se refere aos incêndios... É quase uma perspectiva mais do que cientista, quase de subjetiva. Tenho um otimismo moderado. Okay. E eu explico porquê. Sim. Eu aqui há uns anos, lá na faculdade, desenvolvemos um modelo que permitia modelar a variabilidade ano para ano do que arde em Portugal, e o modelo conseguia explicar 2/3 da variabilidade. E, portanto, como o meu colega José Miguel Cardoso Pereira disse uma vez com algum humor, disse, bom, se 2/3 são explicados pela componente climática e meteorológica, então quer dizer que tudo o resto, não é, só explicaria 1/3. Sim. Bom, hoje, portanto, e quando eu digo hoje, acabei há 2 semanas atrás, um modelo ainda mais simples, que é, em vez de entrar com aspectos mais complicados da variabilidade climática, só entro com um único parâmetro que é sensível à seca. Portanto, eu não estou... É um modelo ultra simples. Okay. A vantagem dos modelos simples é quando eles explicam alguma coisa, acreditamos que é verdade, não é? Porque, no fundo, um modelo não tem muita capacidade de estar a adaptar aos dados. E o que eu noto é que esse modelo é capaz de captar muito bem os extremos. O primeiro, que quando eu vim dos Estados Unidos, doutorado em 91, dizia-se nunca mais vai acontecer um 91, não é? Portanto, e depois veio 2013 e 2005 e 2017. Portanto, esse modelo consegue apanhar muito bem 85, consegue apanhar, que também foi um ano extremo, consegue apanhar 2005, 2017, 2003 não. Mas este ano que tivemos muita chuva, o que é que esse modelo pode prever? O problema é que este modelo não é de prognóstico, é de diagnóstico. Portanto, eu interpreto. Mas o que eu digo que é as boas notícias é que nos últimos 4 anos a quantidade de área queimada
está com uma probabilidade relativamente baixa de ocorrência. Ora, isto só quer explicar que o tempo talvez esteja a mandar menos nos fogos do que anteriormente e, portanto, isto pode ser um indicador de que as ações de que o Tiago falava há bocadinho e que do Carlos Fonseca também falava estão a ter algum resultado. Ok. Mas qual é o meu lado de preocupação? É que também nos últimos 4 anos não houve condições meteorológicas em termos de grau de secura Aqui em Portugal, que se comparassem com as a 2017. 2017 ou a 2005. E este ano também não temos. Atenção, mesmo assim é melhor que nada, não é? Portanto, eu Sim. não acredito que seja por acaso que desde 2017 para cá, de repente passamos a ter uma meteorologia com probabilidades baixas. Mas, atenção, é preciso encarar isto com Portanto, todo o este cuidado. ano está moderadamente otimista, apesar de com Estou, o que temos sim, visto. sim. Ok. Eu voltava ao Tiago para lhe... Há pouco queria muito falar, eu percebi, das chamadas queimadas de inverno como uma opção para evitar problemas. E gostava também de adicionar a isto, até aliás, uma coisa que o anterior Ministro da Administração Interna, acho que foi ele, que disse que estas coisas da mudança da floresta e da paisagem, da maneira como a orientamos e reescrevemos, se quiser, pode levar uma geração. E gostava de saber em que ponto é que estamos. Isto de criar descontinuidades, quer no tipo de vegetação, quer no tipo de exploração da terra, como é que isso está? Sim, só aqui um ponto. É assim, a existência da floresta em Portugal, ou das árvores, digamos assim, ou das montanhas revestidas de vegetação, é decisiva para o nosso futuro. Claro. Por uma questão simples, pela água. Se ela não infiltra, não há recarga de aquíferos e passamos seca no verão. O que faz infiltrar é a para além da vegetação, seca, pronto, e o que faz infiltrar é a vegetação. Portanto, é fundamental que o país consiga revestir e manter revestido de árvores 80% do seu território. Já para não falar do risco de desertificação para fora. Para isso, não pode arder como ardia. Claro. E aquilo que o Carlos da Câmara estava a falar era a magnitude. A gente conseguiu baixar a magnitude e reduzir a variabilidade. Há anos ardem mais, ardem menos. Mas não estamos na escala dos 150 mil hectares, mas na escala dos 30 mil. Sim. Portanto, essa incidência a gente conseguiu baixar. Agora, para continuarmos a fazer isto, temos que gerir a vegetação recorrentemente durante o inverno. E há 2 formas de o fazer de uma forma barata e viável. Silvopastorícia, cabras, ovelhas e vacas. E promover que a nossa silvopastorícia... E convencer pessoas a quererem ser pastoras. E não é isso, é aumentar a procura de carne sim, de ovelha, de cabra, de os ungulados. Vai ter os veganos atrás de si. Mas é a única forma, porque senão Sim, os veganos sim, vão sim, ficar chamuscados, salvo seja. Sim. Porque não há outra forma. Ou então, durante o inverno, fazer mais fogo controlado. Portanto, esta é uma bela frase para fazer a promoção. Os veganos vão ficar chamuscados. Não quero dizer com isso. Estou na brincadeira. Não, eles ficam, pelo menos com fumo, vão ficar. Claro. E problemas de saúde, por causa da inalação dos PMs, das partículas. Mas eu acho que o desafio que a gente tem aqui agora é uma dimensão mais estratégica. Nós não estamos a gerir a campanha. Nós não estamos a gerir se este ano vai ser bom ou vai ser mau. Isso é uma gestão da expectativa e à partida vamos dizer que vai ser difícil. E a única solução é fazer a prevenção à volta da casa para proteger as casas das pessoas, e a segunda preocupação é evacuar se houver um incêndio e proteger que não morra ninguém. A outra preocupação é, durante todo o inverno, assegurar que os sistemas políticos têm incentivos para 2 coisas. Que as entidades públicas consomem o conhecimento que sai do Forestwise. Isto é, que o dirigente máximo da Proteção Civil, da GNR, do ICNF, tem um estímulo para arriscar a fazer diferente. O que é que lhe parece que está a acontecer? Não tem. E tem que ter. Ou seja, nenhum funcionário público é beneficiado por consumir processos de trabalho diferentes, por internalizar a inovação nos seus processos. Porque não merecia nada com isso. Não tem um prémio de salário, vai criar chatice de mudar de processo, e isso é uma preocupação para ele. Portanto, tem que haver aqui um esquema... Se vai ter mais trabalho, vai evitá-lo. Isso é quase humano. Portanto, tem que haver aqui a mudança do governo... É aí lá a chegar a esse tema. Ou seja, qual é a preocupação aqui? É garantir que nós estamos a governar o risco do fogo para não sermos governados pelos incêndios. E isto implica sair da gestão diária, da gestão dos incêndios, e passar para a escala da governança, onde a partilha da informação e a qualidade com que a gente toma as decisões é o cerne da questão. O que é que importa fazer? É, face às diferentes agendas, da guerra da Ucrânia, do Covid, dizer que o tema dos incêndios e da gestão da floresta é estratégico para o país. Sente isso neste novo governo? Que a postura é a mesma? Ainda não tive contactos suficientes, mas aquilo que eu estou a sentir, do que me está a chegar, é que sim.
Agora, quer dizer, vamos experimentar e ver como é que a coisa isto era claríssimo com António Costa e o anterior ministro porque da ele sofreu Interna, 2 anos muito difíceis. Exatamente. Este governo também está a perceber que o problema é relevante e que a floresta, e vê-se a agenda rural, está a aparecer com mais força. Isso é um bom sinal. Agora, a gestão desta expectativa, no sentido de a complexidade, a incerteza e manter a direção, mantendo as agendas particulares sossegadas e garantir o foco no programa estratégico é muito importante para nós. Porquê? Porque nós sabemos que nos últimos 4 anos conseguimos reduzir o número de incêndios, mas ficámos 2/3 abaixo da quantidade de vegetação que temos de tratar. Estamos a tratar 120 mil hectares por ano. A gente tem que tratar 350 mil hectares por ano. Limpar. Sim. Mais ovelhas, mais cabras, Sim. em particular a norte do Tejo. A norte do Tejo, com mais fogo controlado, isto é, porque não há maquinaria, não há gente, então temos que queimar durante o inverno o subbosque para que o fogo as queimadas não sobe às copas e arda. Sim, sim, Onde temos que haver aqui um compromisso político, plurianual e financeiro para nos próximos anos ter dinheiro dedicado à prevenção. Essa é a condição elementar. Depois temos que ter as instituições motivadas para estarem focadas na prevenção. A Proteção Civil tem que estar empenhada em reduzir a vegetação à volta das casas e a fazer programas de aldeias seguras, pessoas seguras. E depois o meio de combate é um complemento do verão, mas o principal foco da Proteção Civil é a prevenção. Depois, temos que ter estímulos às entidades públicas e temos que estabelecer, esta parte é mais difícil, mas lá está, é a arte da ciência do governo do fogo, é os estímulos económicos para que as pessoas façam o que tem que ser feito. Cabras e ovelhas no território. Então porquê a gente não permeia as escolas que consomem alimentos locais? Porque a gente não promove a agricultura de curto raio de ação para que as pessoas cultivem a vegetação à volta das pequenas aldeias? Ecologicamente deixa até menos pegada ecológica. Pronto, são estes incentivos. Sim. Porque é que as cantinas das escolas não recebem um prémio se consumirem cabras e ovelhas? Porque provavelmente a informação não está a circular, lá está. Não, porque as pessoas ainda acreditam que a solução do sistema vem por ter mais aviões. Mais gente, hoje abre a capa dos jornais, é mais bombeiros, menos meios aéreos. Mas a gente sabe que isso não é a solução do problema. A solução é mais cabras, mais ovelhas, mais gado a comer a vegetação para evitar e mais a coisa fogo antes dela acontecer. Mais fogo controlado durante o inverno. Muito bem. Para quê? Para que a vegetação se reduza e estes eventos extremos, que venha um furacão Ofélia ou outro, num dia seco com um vento sudoeste tem um impacto seco, menor, não é? Encontre uma vegetação menos densa, com menos carga arbustiva e herbácea, e as árvores consigam sobreviver com um fogo a passar debaixo por elas, que arda de uma forma menos severa. Carlos, esta mania que o português tem, e eu incluindo, não estou a pôr-me diferente, mas durante anos, é os madeireiros, é os incendiários, é isto, é aquilo. Já essa maneira de olhar para este nosso drama com os incêndios já está a mudar. Porque a gente vai para as redes sociais e vê. O que eles não querem que a gente saiba é que isto é tudo interesses e que é. Isto foi. Eu lembro que em 2017 havia vídeos de velinhas a caírem do céu e coisinhas assim do estilo, tudo. Seria bom se fosse. Era muito mais fácil resolver o problema. Sim, não é? Sim, eu ainda vou pegar nas palavras do Tiago anteriores, em que ele falava das cabras, das ovelhas e depois do fogo controlado. Falta adicionar aqui tecnologia e inovação, que é aquilo que o Forestwise também está a levar para a floresta. Relativamente à questão... Então, parem um bocadinho antes de avançar. De que é que estamos a falar quando fala de tecnologia? Mesmo falando de cabras e ovelhas e vacas, atendendo, por exemplo, à falta de pastores, é necessário encontrar aqui modelos de gestão dos próprios rebanhos que impliquem uma menor presença humana e, portanto, aí também, através de sistemas de... Inteligência artificial faz sentido falar neste fazer, momento? Já estamos a entrar com inteligência artificial em várias frentes e esta da pastorícia, através de coleiras que permitam fazer a gestão do gado em plena floresta, já é Está o pastor em casa grande. A controlar uns ecrãs. Pastor virtual, precisamente. Exatamente. E pronto, outros constrangimentos que encontramos, por exemplo, no caso da gestão da vegetação, em que está a haver uma grande aposta também em robotização de equipamentos que
possam, de uma forma mais autónoma, fazer essa gestão da vegetação, dita limpeza, se quisermos. Uns robôs, literalmente uns robôs limpadores de vegetação. De vegetação, sim. Okay. De vegetação essencialmente herbácea e matos baixos é perfeitamente possível. Já estão em teste alguns protótipos que resultam de projetos liderados pelo Collab Forestwise. E, portanto, há aqui uma nova dimensão tecnológica e de inovação que leva tempo, como tudo que diz respeito à floresta leva tempo a implementar, mas que são claramente sinais de mudança, de transformação deste setor. Relativamente àquilo que referiu, há de facto toda uma investigação feita em cada incêndio, não é? Em cada ignição, e portanto as autoridades que o fazem, que são sérias e que têm metodologias muito expeditas para o fazer, chegarão com certeza às causas e muitas vezes não tem que ver com essas discussões de redes sociais, tem que ver com factos, portanto, e essa estatística também é não conhecida. Corrobora estas teorias da Não conspiração. corrobora essas teorias. E no que toca à mudança, como eu há pouco também perguntava ao Tiago, à mudança da nossa paisagem, a tal gestão do tipo de árvores que temos, do tipo de vegetação que vamos querer, a gestão dos espaços de agricultura, espaços de mancha florestal. Da fragmentação, etc. Exatamente. E as muito faladas também espécies autóctones, que cresceram com os fogos ibéricos e, portanto, tornaram-se mais resistentes do que as resinosas. Isto é motivo Eu diria que em termos de espécies há também aqui muita desinformação. Pois, eu sei que sim. Porque a própria experiência que tivemos nestes anos mais fatídicos, chegamos à conclusão que, de facto, a espécie tem alguma relevância, mas não é o mais preponderante. Mas às vezes ouvimos aí ativistas falarem como se ter medronheiros e carvalhos não ardesse Portugal. O que é certo é que os seus medronheiros em 2017 arderam todos, não é? Portanto, e no caso até nem era por não estarem geridos. Estavam geridos, estavam bem geridos, e ainda assim arderam. Portanto, estamos a falar não serviram sequer de tampão para nada. Estamos a falar de situações extremas. Agora, associar esses medronhais ou outras áreas de fragmentação à possibilidade de, entre aspas, combate, ou aquilo que chama no fundo descontinuidades. Isso, tal descontinuidade, associar a oportunidades de belar aquilo que é a força do incêndio, pode ser e deve ser tido em consideração. O problema mas é que os mega-incêndios não encontramos sequer os meios de combate, porque mas é a vossa missão também na Forestwise tentar, como é que eu ia dizer, desmultiplicar e no fundo desativar estes discursos que acabam por ser simplistas e mentirosos de algum modo. Sim. Eu penso que aqui há uma visão do mundo rural que está pouco... muito urbana. Exato, portanto, não ia por aí, mas já que eu disse... Mas é verdade. Há muita desinformação, de facto, e no que diz respeito às espécies é muito fácil atribuir uma causa diretamente a uma ou outra espécie. É uma forma de populismo, que é propor soluções simplistas para problemas complexos, que é uma possível definição de populismo, mas é um discurso populista. Nós plantamos carvalhos e medronheiros, desculpe-me, isto resolve-se. Sim, mas não chega. Não chega, pois. Não chega. E aquilo que se prevê em termos de gestão da paisagem é olharmos para os territórios e termos aqui uma capacidade de intervenção com escala, não é? Que é eu diria, aqui a grande limitação que temos nos territórios a norte do Rio Tejo, é de facto a dimensão da nossa propriedade, que é muito, muito reduzida. Um minifúndio, não é? Um mini ou nanofúndio, se quisermos. Um nanofúndio, sim. E portanto, com capacidade de intervenção e, essencialmente, com a possibilidade de tirar rendimento das mesmas muito, muito reduzida. Então, é preciso olharmos para estes territórios com esta visão portanto, com maior dimensão e modelos que já estiveram e que foram implementados no passado, como as zonas de intervenção florestal, mais recentemente as áreas de intervenção de gestão de AIGPs, portanto, áreas de intervenção e gestão da paisagem, que estão neste momento também a ser operacionalizadas, que são, quanto a mim, soluções muito relevantes nesta visão não só de gestão da paisagem, de prevenção, mas, acima de tudo, de rentabilização que estes territórios podem dar para o país. O que é que diria a alguém que tem um terrenito que herdou algures no centro ou norte do país e que não quer saber dele,
Como é que está o estado da arte em termos de possibilidades de rentabilidade ou... Porque as pessoas só funcionam se virem que aquilo tem vantagem, senão não se mexem. Normalmente as pessoas... Aliás, há aí uma campanha agora de apelo das pessoas. Vi há poucos dias na TV, das pessoas se interessarem pela Sim, tem a ver com o e-book. Tem a ver com o cadastro. Sim, com o cadastro. Então foi impactado pela campanha Portugal Chama já. Embora sendo urbano. Sim. Já fui impactado, afinal tem razão. Não é? Esta informação não chega só à ruralidade, tem toda a razão. Touché. Essas pessoas normalmente, muitas vezes sou abordado no sentido de perguntarem o que é que está aí a dar. Não é? E as coisas não são assim, as coisas não é o que é que está aí a dar. Porque, mas hoje funcionamos muito assim. Mas não pode ser esse o caminho, porque primeiro há uma grande desinformação. Aquilo que nós tínhamos antigamente como uma extensão agrária, uma extensão florestal ou silvícola, que o conhecimento chegava aos territórios, hoje em dia não chega. E, portanto, as pessoas não têm informação, sentem-se perdidas e muitas vezes o mais fácil é deixar abandonar. Porque era isso que eu ia dizer. Eu de repente sei que um tio deixou-me um terreno em Severo de Voga. Sim. Nunca lá fui. Vou lá e pronto, estão lá. Vai lá, nem sabe onde é que é. Primeiro isso. Onde é que é o terreno? Porque os marcos nem sempre estão lá claros. Claro. E segundo, estou aqui em umas árvores, o que é que eu faço a isto? Um tipo que viveu sempre em cidade. Sim. O que é que eu aconselho a fazer? Eu aconselho, não tem que ser masculino, sabe? Pronto, isto de cada caso é um caso, não há aqui um guião, mas eu aconselho olhar à volta e perceber se há alguém que esteja a fazer alguma coisa. E se houver alguém a fazer alguma coisa, já é uma vantagem, porque tem alguém no território, tem um agente ativo que o pode ajudar a tirar algum rendimento, ou no extremo tem alguém que provavelmente está interessado no seu terreno. E na volta, aprendendo com o exemplo alheio, até posso ter umas ideias. Replicar e tal. Isto vem ao encontro de ideias que eu tinha do passado e voltar aqui a... E em sede de IRS, essa pessoa que faz a limpeza ou que faz uma boa silvicultura tem que ser beneficiada. E aquilo que está a acontecer é que só se conseguiu beneficiar em sede IRC quem tem contabilidade organizada e tem património. Portanto, tudo que é norte do Tejo está fora deste estímulo financeiro e fiscal. Onde é importante, é um tema político. Porque é um gasto, e é um gasto grande, que depois não tem um desconto em sede IRS. Tem que aparecer aí. Tem que ter aqui a dica. Mas para terminar... E tendo essa possibilidade de interagir com alguém que está ativamente a trabalhar o território, eu diria que já tem aqui uma porta de entrada, não é? Porque vai perceber, e eventualmente essa pessoa já está com uma determinada cadeia de valor, portanto, seja da oliveira, seja da vinha, seja de outro produto. A chamada bioeconomia já está aí em full force, ou seja, em velocidade de cruzeiro, se quiser, já há uma cadeia de valor que uma pessoa que faça a recolha da chamada biomassa, folhas, pequena vegetação da sua floresta, já tem por onde escoar, fazer... qual é o estado da arte? Há alguns bons exemplos, não é? Nós, num dos nossos grandes projetos, o Transforme, estamos precisamente a trabalhar sistemas de incentivo para que os pequenos proprietários, quando fazem os seus desbastos, quando fazem as suas podas, possam ter um local de posição. Mas ainda não está... Já há alguns exemplos. O que é importante aqui é replicar para estes territórios do centro e norte. Em número. E Braga tem um sistema de recolha de sobrantes periurbanos que usa para aquecer caldeiras e gerar energia. E é uma iniciativa local. Eu imagino quem nos esteja a ouvir e que esteja nessa situação. Ok, e quanto é que uma pessoa pode fazer, sei lá, com 10 quilos ou 1 tonelada, não sei, eu nem sequer sei, sou tão urbano que nem sequer sei qual é a melhor unidade para medir um terreno, não sei. Mas a rentabilidade é boa? Depende do que é que estamos a falar. Vai variando, é um mercado variável como o das ações, por exemplo, porque eu acho que há mesmo esse desconhecimento dos básicos, das coisas mais básicas desse mercado. Veja o que aconteceu o que está a acontecer com o azeite, não é? O azeite de um ano para o outro valorizou quase para o dobro. Virou ouro. E, portanto, esse é um exemplo de uma pessoa que tem o olival e foi interessante ver neste último ano o interesse das pessoas em fazer mais olival nos nossos territórios, porque encontraram ali uma possibilidade de ter algum rendimento adicional. Pode acontecer o mesmo com a biomassa. Pode acontecer o mesmo com a biomassa, com outros produtos. E vale a pena investir enquanto está baixinho para depois ganhar. Tem que acontecer, por exemplo, está a haver substituição de floresta por parques eólicos. Rendas que eram pagas a 120 e 130 euros o hectare para alugar solares, estão a pagar, as empresas de solar estão a pagar 1.000 euros hectare ano para ter lá os painéis.
Portanto, o que é que tem a acontecer aqui? Os estímulos da política, mais uma vez, têm que ser direcionados. Não é painéis solares. O que é importante é valorizar o sobrante para que ele produza energia térmica para aquecer piscinas e substituir a queima de gás. Portanto, é por aqui. E agora, gostava de perguntar também ao Carlos da Câmara, se nos quer falar do seu modelo ou ferramenta de previsão de incêndio Ceasefire. Então, já agora, acho que é interessante... Pode acrescentar a tudo o que dissemos o que lhe apetecer também, obviamente. É uma conversa aberta. Perceber a história, porque o Tiago esteve envolvido na sua gênese, porque na altura o Tiago tinha que ver com a Navigator. Sim. E nós, na faculdade, à boa maneira tradicional, não é? Tínhamos desenvolvido uma série de coisas com um espírito meramente académico. Tínhamos começado a organizar esse embrião de modelo em computador, porque do ponto de vista, digamos, de arrumar a nossa casa. Sim. E um dia em conversa, como muitas vezes as coisas surgem, o Tiago disse, mas porquê é que não tentam utilizar ou proporcionar isto de uma forma mais sistematizada? E começámos, de facto, com uma colaboração com a Navigator, que ainda hoje persiste, e que depois foi evoluindo de uma forma que para mim foi uma surpresa, não é? Apesar de já na altura ter idade para ter juízo, não é? Portanto, já foi para aí há 10 anos ou coisa parecida, eu achava que de facto aquilo que vinha do utilizador, portanto, não seria nunca muito interessante, e foi exatamente ao contrário. 2008. 2008, pois. Há mais tempo. O tempo passa muito, muito rápido. Le temps passe, le temps volta. Estava a dizer 10 anos, é bem mais. Portanto, o que é que acontece? Começámos a produzir mapas com informação. Depois é engraçado que foi preciso uma aculturação mútua, no sentido de que eu posso... uma anedota, o vento, nós dávamos à boa maneira científica a componente leste-oeste do vento e a componente sul-norte, porque é assim que... Até um dia em que recebemos no site uma pergunta a dizer, já vimos que vocês dão 2 ventos, qual é que é o melhor de ser utilizado, não é? E aí percebemos que, de facto, não era a melhor forma. Sim. E mudámos para a força do vento, não é? Que se pode dar em nós ou em metros por segundo, e a direção, portanto, com os pontos cardeais. Sim. Portanto, coisas assim elementares, não é? Que passam desapercebidas. E, por exemplo, um outro aspecto. Nós... Uma das ferramentas importantes é uma coisa que se chama um índice de perigo de incêndio, o FWI. Esse FWI, os canadianos inventaram há uma série de anos, é calculado às 12 horas. Uma vez a falar com alguém... Para o próprio dia. Para o próprio dia, ou posso através de modelos de previsão, sim, damos até 10 dias. Mas a conversa foi um dia dizer, professor, mas porquê que nos dá às 12 horas? Dava-nos também jeito de saber às 4 da tarde e também nos dava jeito de saber ou logo às 11 da noite. Essa foi uma inovação. E eu lembro-me de dizer, bem, é que a razão é porque ele foi inventado para ser às 12. Isso, mas há alguma coisa que impeça de ser a outra hora. E, de facto, começámos a ver e não havia. E então, com um aluno de doutoramento, acabámos por hoje em dia disponibilizar uma ferramenta que dá muito jeito, que é esse índice a fazer um ciclo diurno que permite determinar janelas de oportunidade para combates. Acabou de dar um bom exemplo de como fazer circular a informação pode fazer também mudar o modelo de modo a ser mais eficaz, que é um pouco o que faz o laboratório. E isto tem sido um sucesso. Neste momento temos milhares de utilizadores. Sim. E a plataforma... De facto, nós fazemos... Ceasefire em português quer dizer para fogo, literalmente, exato, ou acabar com o fogo. Atenção, acabar com o fogo é uma coisa que também é um conceito errado. Sim, o fogo é necessário. Nós queremos acabar com os incêncios. Com os incêndios, exatamente. Severos. Porque o fogo é importante até para a renovação dos solos e essas coisas. E o problema é que se nós impedirmos... É um herbívoro. Sim, é um herbívoro. O fogo é um grande herbívoro. É um grande herbívoro, sim. Diga. E, portanto, no fim de contas, esta simbiose entre quem anda no campo, mesmo, por exemplo, a forma de disponibilizar os dados tem evoluído muito. Temos começado a fazer a possibilidade de pessoas que tenham interesse em determinadas regiões poderem ter um alerta para essa área.
E para mim foi uma revelação, porque eu lembro uma vez na faculdade, um colega meu estava a dizer, as perguntas que fazem quem utiliza são sempre básicas. E o que é curioso é que não é nada verdade. Digamos que a necessidade parece ser básica e depois o responder à necessidade levanta novos problemas. E eu não estou a exagerar quando digo que a maior parte dos papers que eu tenho publicado ultimamente tem sido devido a perguntas incómodas, não é? Que são feitas por quem anda lá e tem um problema para resolver. E este é exatamente o princípio do Collab, do ForestWise, é responder a desafios que nos são lançados pelas muitas vezes empresas, incómodos, não é? Que chatice, a gente já tinha respondido a isto e obriga-nos a pensar. Mas esse é que é o nosso grande desafio, não é? Mas este caso aqui do ceasefire é interessante porque na altura eu geria o sistema de incêndios da Navigator, não é? Tinha a área da prevenção, do combate e dos seguros e me disseram, olha Tiago, tem X milhões de euros para resolver o problema. E eu, nem mais um, nem mais o primeiro euro. Não. E o teu prémio do ano resulta em função dos resultados que tiveres. Eu tinha que negociar os seguros, e para negociar os seguros tem que ter boa informação meteorológica. Vai falar com o cientista. E fui falar com o cientista, olha, eu preciso destes dados, qual é o season outlook para este ano? Como é que eu posso baixar as ignições? E a partir Isto é o lado daqui... eficaz do pensamento capitalista. Não, é porque uma vez que os objetivos... Mas é verdade. Uma vez que há uma restrição de orçamento e o Portugal está a gastar 530 milhões de euros e esse dinheiro chega para gerir o problema, o que tem que haver é alinhamento dos objetivos ao nível programático. E porque há boa informação. E depois a capacidade de cumprir os orçamentos e perguntar a quem é o dono daquele orçamento, sei lá, você teve este dinheiro, porque é que os resultados não aparecem? É chamada accountabilidade. Ou seja, vai ser substituído se não tiver aqui bons resultados, ou premiado se tiver resultados que exatamente, ou seja, por isso é que eu acho que é importante, muito importante, dizer assim, olha, o dinheiro que tu tens é este. Os resultados que tens que entregar é aquele. Porque é que as coisas não aparecem feitas? Portanto, tem que haver aqui, de facto, uma capacidade de liderança, empenho e compromisso e delegação de poderes para que os administradores públicos, desde as EDPs, as RENs, esses das áreas mais privadas, ao ICNF, à Proteção Civil, à GNR, sejam avaliados pela performance que entregam. E eu acho que essa é a parte importante de nós conseguirmos passar da gestão do risco para a governança do risco com a melhor informação a ser consumida. Exatamente. E a pedir-vos, antes ainda vou pedir aqui só uma coisinha aqui ao nosso climatologista, mas só para irem pensando nisso, há sempre coisas que ficam por dizer e gostavam muito de ter dito e que eu não perguntei ou não houve oportunidade, portanto vão pensando nisso para uma ronda final, mas eu perguntava ainda ao Carlos, climatologista, não ao outro, da ForestWise, acha que deveria haver todos os dias, como há um boletim meteorológico do IPMA, por exemplo, um boletim de risco, usando até o ceasefire ou outro índice, um risco diário tipo que devia ser mais massificado, se quiser, divulgação? Sem dúvida que sim, até porque... Especialmente a partir de maio para a frente. Os urbanos têm uma ideia completamente errada. E aí eu gostava de relembrar um livro que o Tiago aprecia e que cooperou, ou fez o prefácio, o Piroceno, não é? Este ano faz capa da Scientific American. Está a ver? Do Stephen Pine, que é um grande especialista do fogo, que eu aconselho as pessoas a comprar o livro, chama-se Piroceno. Sim. Isso é uma brincadeira com a história da Terra. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira, sim, mas é como se fosse uma nova fase do desenvolvimento do planeta. E uma coisa que eu achei muito interessante, por acaso nunca tinha pensado. Eu estava a dizer brincadeira, era na escolha do título. A Idade do Fogo. A Idade do Fogo. Sim. Uma coisa que eu nunca tinha pensado e que achei muito interessante é que, de facto, os urbanos, portanto, ou se quiser, a Revolução Industrial fez com que nas cidades nós utilizemos o fogo sem o ver. Nós escondemos o fogo, nós não nos lembramos, quando estamos a andar de carro, estamos a incendiar vegetação de há milhões de anos atrás. O que eles chamam de paisagens líticas. Portanto, ou seja, ao contrário, portanto, quando nós, e se diz o Stephen Pine com uma certa piada, que é quando nós vemos fogueiras, um fogão a lenha, dizemos, são primitivos. Olhamos com um certo desdém. Sim. Porquê? Porque nós utilizamos o fogo na mesma, só que não o vemos. Sim. E, portanto, quando temos uma tragédia... Está a acontecer no motor de um carro a combustão, é fogo. Exatamente, mas é fogo. Mas a gente não vê. Ora bem, portanto, toda a mente urbana acha que o fogo que se vê é uma aberração. Sim. E, portanto, se é uma aberração, tem que ter causas que não são
aceitáveis. Não tem são que ser naturais, crime, quase. Sim. tem que ser uns capitalistas que andam aqui a fazer coisas, teorias da conspiração, etc. Quando qualquer pessoa, e eu, que de facto sou num meio urbano, mas tinha propriedades no Douro, o uso do fogo é diário. Por isso é que se fazem queimadas portanto, também, não é por é acaso. diário. Não é? E, portanto, as pessoas têm que perceber que o que acontece é que estamos a ter práticas em dias que não se pode. E mais ainda, a paisagem mudou, o que faz com que o próprio rural também diz, porque isso é daquelas coisas que qualquer pessoa que conhece o meio rural sabe, já o meu pai fazia, já o meu avô fazia, porque é que eu vou mudar? Portanto, o problema... O atavismo e... é que o clima está a mudar com uma aceleração tal que já não se compadece com tradições. Com tradições. O problema é este. Mas aquilo que o Tiago disse há pouco, que o fogo é um grande herbívoro, é uma bela maneira de pôr a coisa, porque põe a coisa no sítio... Um dos orientadores do Tiago Oliveira, o José Miguel Cardoso Pereira, tem um paper muito interessante em que utiliza exatamente a metodologia de alimentação dos herbívoros, portanto, que é utilizada pelos biólogos, para tentar perceber se o fogo é seletivo ou não. Aquela ideia, será que o eucalipto e o pinheiro arde mais do que o castanheiro? E os resultados dele, que é com essa técnica, é no fundo dizer, da mesma maneira que se pode saber se um herbívoro é seletivo ou não no tipo de vegetação que consome, a conclusão a que ele chega que é interessante é, se os fogos forem de pequena intensidade, há seletividade. Mas quando se ultrapassa um determinado limiar... Nem os medronheiros do nosso amigo se salvam. Até os arrozais ardem. Claro, isso é que é verdade. Claro. Então vamos a uma última ronda. Eu começo por quem comecei. Tiago, alguma coisa que ficou por dizer e que vale a pena... ou então algo que vale a pena sublinhar e que lhe apeteça? Eu acho que o desafio que Portugal tem, a Europa em geral, mas Portugal neste caso, que é o que nos confronta, é de uma escala e de uma urgência que exige a mobilização de todo o conhecimento, Forest-Wise, dos gestores das organizações públicas, para serem, de facto, afocados naquilo no longo prazo, porque a floresta demora muito tempo para crescer. Então, mas temos que começar a fazer já, senão cada vez mais tarde, não é? Portanto, o sentido de urgência é importante. E há aqui uma preocupação que agora importa, se calhar, chamar a atenção, para nós termos mais ovelhas e vacas e gado, temos que valorizar os produtos. Sabe que Portugal importa leite em pó para fazer o queijo da serra? É só... Eu ia dizer, é só a pele dos sapatos é toda importada. Então, mas nós não somos capazes de fazer isto. Podemos criar aqui uma fileira. Tem que haver aqui incentivos económicos que puxem pelas fileiras para que o território ser viável. Porque ele sendo viável é gerido e as pessoas... E atrativo. E as pessoas tomam conta daquilo que apreciam e que lhes dá valor. E logo aqui quebramos o ciclo do vicioso do abandono. Segunda preocupação. A segunda preocupação que eu tenho é agora com esta pressão da urbanização porque faltam casas. Eu queria recordar que 30%... É que faltam casas em sítios específicos, não falta casas em todo Portugal. Aliás, até temos excedente. 30% das propriedades não se conhece o dono, o rural. Sim. E as heranças, o regime sucessório, o trato sucessório, se alguém falece, então as heranças ficam indivisas ad eterno. Na Holanda é obrigatório fazer as partilhas no prazo de 1 ano. E se não fizerem aquilo reverte para... Se não fizerem, o Estado toma conta e vende e distribui pelos herdeiros. Sim. Cá em Portugal temos que fazer isso no urbano, no rural, mas também no urbano, porque senão vai haver esta conversa de então vamos permitir fazer a construção no espaço rural. Que vão chamar comunista a quem não propuser sei o que chamam. Isto é uma questão de sobrevivência nossa. Nós não podemos aumentar a superfície de contacto com o espaço rural e florestal. Sim. Plantando casas onde devíamos estar a fazer gestão da vegetação, porque o que vai acontecer é que essas casas vão arder, as pessoas vão estar expostas ao fogo e vamos criar um problema de proteção civil. Claro. Portanto, eu acho que estas duas dimensões são importantes. Vamos ganhar capacidade de ter incentivos políticos, económicos e estímulos fiscais para que façamos silvopastoriço e boa civicultura. 1. 2. Vamos reduzir ou retrair a expansão urbana, tomando bem conta dos cascos urbanos que existem em todo abandonados. Muitos dos fogos de 2017, aquelas coisas que aconteceram em Tondela, Vozela e outros territórios, as casas arderam dentro do território rural abandonado por faúlhas que caíram de casas que estavam abandonadas. As casas estavam abandonadas numa expectativa de rendimento à espera que um dia fossem valorizadas. Não. O território não tem aquele fim,
foi herdado, tem que ser gerido. E, portanto, é preciso aqui puxar por estas políticas do regime sucessório para garantir que isto se mexe. Carlos Fonseca, o que é que lhe apetece dizer para rematar? Também muito rapidamente, reforçar essencialmente esta mensagem de que o mundo rural no nosso país é de facto um território de oportunidades e o território que de alguma forma pode dar um grande contributo para a mudança, sendo que aqui a floresta tem um papel central e é importante olhar para a floresta e para todas as dinâmicas relacionadas com a floresta que já hoje aqui foram abordadas, independentemente dos ciclos políticos e das políticas europeias, porque eu diria que é aqui que está a solução de muitos dos problemas do país, muitos dos problemas das pessoas, porque não são só coisas negativas. A floresta tem muitas coisas positivas e o futuro do país passa pela floresta e a floresta tem que se tornar cada vez mais atrativa. Eu diria que o poder local, estamos a falar dos municípios, são talvez das entidades que estão mais atrativas, estão mais atentas a este potencial que existe nos seus territórios. Muitas vezes falta, lá está, o conhecimento, falta a informação. Mas para conseguirem valorizar. Pronto. E essa é a segunda dimensão, é de facto aqui esta transformação que o Forestwise está a possibilitar, juntamente com os seus associados e com todos os seus parceiros, no sentido de trazer este valor adicional à floresta, de modo a torná-la de facto mais atrativa. E agora falta o nosso Carlos da Câmara, climatologista. O que é que não disse e queria dizer antes de se ir embora? A minha filha Inês dizia no outro dia: pai, tu acabas sempre as tuas conversas da mesma maneira. Então como é que vai ser? E eu acho que não a vou desiludir, sobretudo tendo em conta o rumo que esta conversa teve hoje. E vem-me à cabeça duas coisas. A primeira é um provérbio inglês que eu gosto muito e com que acabo muitas das minhas já captou a minha atenção, que é Fire is never a gentle master. É difícil de traduzir, mas a mensagem é dura. É que, de facto, o fogo não é um professor simpático nem gentil. E a única forma de... Mas ensina. Ensina à bruta. Sim. E, portanto, talvez compreender melhor, e isso tem que ser um esforço coletivo, até porque, se vivemos num regime democrático, quem nos governa é reflexo dos anseios de todos, não é? Talvez seja bom começarmos a compreender o fogo. Como universitário, vem-me sempre à cabeça, e agora num lado mais positivo, uma frase que já foi dita em 68, por aí 1968, portanto já lá vai muito tempo, por um 56 anos. Um ecólogo senegalês. Sim. Que num congresso disse uma frase que eu acho que é muito importante e que diz que, no fim, só preservaremos aquilo que amamos. Só amamos aquilo que compreendemos. E só compreendemos aquilo que nos ensinam. E eu acho que este problema, no fundo, está a remeter para as escolas. É um problema de ignorância. E aí, desde a AGIF, à Forestwise, às universidades, temos a obrigação de ensinar estes problemas desde pequenos, que também não é assim tão complicado como isso. Sim. Nas escolas. Porque, no fim de contas, não é só depois dizermos que aquele português, que quando estava na Indonésia e veio o tsunami, que percebeu que vinha aí o tsunami porque as águas recuaram, porque nós aprendemos de pequeninos, quando a água se vai embora é sinal. É porque vem aí um... Sim. Temos que perceber como é que temos que nos comportar perante a paisagem e perceber que o fogo não é um mal em si, é algo que traduz os desequilíbrios que há entre paisagem, humanos e clima. Sim. E que tenta corrigir esses mesmos equilíbrios. Muito bem. Eu queria agradecer quer ao Tiago Oliveira, ao Carlos Fonseca e também ao Carlos da Câmara, aos três por terem vindo. Muito obrigado. E também gostava de agradecer a quem nos ouviu. Quem quiser saber mais sobre este tema pode sempre consultar o site da DEC Proteste em dec.proteste.pt. Ali pode consultar vários conteúdos sobre o tema dos incêndios florestais, com dicas para prevenir e também dicas para agir em caso de fogo. Há também a linha telefónica do Serviço de Informação da DEC Proteste, que pode e deve ser usada para pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor, e aponta aí, se quiser, 218-410-858. De resto, o de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube
ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e também em dec.proteste.pt. Este episódio teve a coordenação editorial de Filipe Amoroso, a produção de Sandra Borges, o som é da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes, eu sou o Aurélio Gomes, o Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.